Olha, isso aqui é interessante, ó, a grandiosidade do universo com suas diversas raças e consciências mais avançadas. Como sair da roda de Sansara, a gente falou. Existe uma coisa interessante acontecendo no universo do que a gente fala de entendimento desse novo astral. Tem aumentado o número de espécies e de mixes de espécies. Quando você tem um fluxo acontecendo no contexto geral, ele vai pegar tudo. E a gente tem se deparado com seres dentro do que a gente chama ali de possibilidade de experiência, principalmente na linha astral, que são espécies novas. Elas não funcionaram como a humanidade, que tiveram uma experiência laboratório, tá? Mas elas são mixes de muitos DNAs e de muito conhecimento dos laboratórios que estão na ativa, porque não é só a Terra que tem, né, laboratórios ativados ainda em funcionamento, para criar contextos de existências novos e gerar novas espécies. Alguns são muito, mas muito similares a nós. Existem humanos que mudam fisicamente alguma proporção de corpo, contexto, vamos dizer assim, de fisicalidade, de composição de órgãos, mas muito parecidos. O que eu tenho visto nos locais, principalmente naquilo que a gente chama de reuniões, tem uma reunião, gente, é tipo escolas de aprendizado, arenas de aprendizado. Eu tenho visto muitas espécies novas. Você sabe que aquela espécie é fresca, por causa da assinatura de energia, tá? E do que ela carrega, dos códigos que ela carrega. Só que seres extremamente avançados em termos de capacidade consciencial, mas ainda materiais e projetados lá igual nós. Ou seja, eles não estão com o corpo, eles não estão usando um outro tipo de holografia para estarem ali, eles estão projetados, igual nós projetamos. Isso é um negócio interessante que eu até ia comentar com a minha equipe, que eu vi isso daqui no começo, antes do fim dessa semana, que lá para quarta, quinta-feira, acho que foi quarta ou quinta, que eu vi isso no astral. Eu achei muito, muito interessante. Chegou uma leva nova de seres. Alguns são mixes e têm potenciais ou potências de espécies muito conhecidas por nós, de valores energéticos de arcturianos, de sirianos, ou até de orianos, da vastidão de orianos, inclinações de ferramentas que são, vamos dizer assim, de mais evolução ou mais manuseio desses, só que espécies novas. A mistura que eu percebi também no DNA de composição do que a gente entenderia como conhecido como vegetal, também muito forte dentro das fisicalidades da existência. Então, esses seres produzem, alguns que eu vi, eu achei interessantíssimo, alguns que eu vi que são biologias muito próximas do que a nossa, só que eles possuem uma camada de proteção na pele que é como se fossem essas plantas espinhosas que a gente já viu, sabe? Ou produz um tipo de proteção do que a gente chamaria que nem se fosse veneno, igual algumas plantas possuem, tá? Ou alguns anfíbios possuem. Isso que interessante. Eu achei, assim, muito legal. Por quê? Quando o ser está projetado lá, você pode escolher o tipo de projeção, de fisicalidade, de corpo que você quer projetar. E com o andar da tua experiência como projetivo, você tem a capacidade de escolher corpos diferentes, modelos de corpos diferentes para projetar lá, para projetar o sistema holográfico, né? A cópia. Só que é interessante que esses seres têm projetado a sua experiência de como existência. Porque é muito comum você ver humanos projetarem a sua fisicalidade daqui. Eles só têm melhorias. Eles melhoram, por exemplo, melhora a condição muscular, a força do corpo, algumas condições de estética, tá? Muda, mas você vê a fisicalidade, é muito comum, você fica muito apegado à tua fisicalidade no estado projetivo. E aí lá você às vezes pode escolher mudar eu chamaria até de a tua versão, tá? E eu vi muitos seres projetados diferentes, então tem muita tecnologia, muitas coisas, muitos seres novos, muitas etnias de seres, muitas civilizações. E sabe o que é interessante? Não são populosas. A gente tem um costume de entender que a diversidade ela tem um sistema muito populoso, né? Esses seres, você não vê, você não sente dentro do campo. Porque assim, quando você acessa o ser, quando você se
foca num ser para olhar. E lá, no astral, não tem esse negócio igual a gente tem humano, que você tá olhando para uma pessoa, a pessoa acha ruim que você tá olhando para ela, entendeu? Não existe isso. E também você não tem o preconceito que a gente tem aqui, por exemplo, se eu sou branca, se tem uma pessoa de pele de cor diferente, ou uma etnia oriental, a gente fica olhando às vezes, né? E vê as diferenças. Lá você não vê. Só que você se importa com o valor energético. E se tem uma informação nova no campo daquele ser, você se importa. Então, eu lembro que eu olhei para esses seres que eu achei que eram novos e que parecem para mim ser novos, e eu fiquei interessada. E eu fiquei como se fosse numa análise de leitura, e eu fui entendendo. E lá, no servidor que eu chamo de, que é o campo dele, você encontra informação, eles não são numerosos. Eles possuem uma quantidade de número de seres pequena, uma população muito reduzida, 20, 30, às vezes 100 seres só. E eu achei isso incrível, porque eles não estão diversificando muito a quantidade, só que o valor desse ser como ele é muito grande. Que interessante, gente. Tá? Ele tem várias capacidades, sabe? É um negócio diferente. Então, tem muitos modelos novos de existência, e isso traz muito aprendizado novo. Isso mostra que a fonte ela vem se recriando ainda até hoje. A gente acha que ela teve um impulso, né, criativo, e que ela desenvolveu muita coisa e que ela estagnou. Não, ela continua criando. É muito, muito interessante isso aqui, tá? Então, eu tenho visto.